bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negra. Estamos começando aqui mais um Fontana News. Eu seria uma arara se eu não gravasse o vídeo sentado à beira da piscina para dar mais credibilidade porque eu tô falando. Várias pessoas fazem isso, vai. Pô, senta numa casa na beira da piscina, sei lá, para mostrar que do lado da piscina eu tenho dinheiro e talvez isso ajude a dar credibilidade. Sei, vai. Será que funciona? Será que vai ter mais view esse vídeo? Bom, o que importa mesmo, meus amigos e minhas amigas, é que ontem tivemos aí alguns jogos de Libertadores, hoje temos mais alguns, e amanhã tem Flamengo. Eu fiquei fazendo uma conta muito básica aqui e queria alertar você para o tamanho da importância desse jogo de amanhã. Se o Flamengo vence amanhã o Olímpia, se ele empata e passa, né? Mas o Flamengo, em passando do Olímpia, a gente vai ter daqui para frente, a gente teria 8 jogos, a gente teria mais 8 jogos para que o Flamengo fosse campeão de novo da Libertadores e da Copa do Brasil. Estou falando de mais 8 jogos. Né? E nesses 8 jogos que restariam, né, a gente está falando de quartas de final, semifinal e final de Libertadores, mais um jogo de semi e 2 finais de Copa do Brasil, nesses 8 jogos, 6 são em casa. 6 são no Maracanã, porque o Fluminense passou. Então isso trouxe para a gente aqui um cenário bem legal para que o Flamengo possa voltar a ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, possa se manter, né, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Dentro desse cenário, então, volto a trazer que a importância que o Flamengo tem que ter nesse jogo, o foco que tem que estar todo nessa partida. Para esse jogo especificamente, vou falar de muita coisa aí, tá? Mas eu quero falar principalmente para esse jogo do nosso elenco. O elenco do Flamengo nesse jogo, ele tá praticamente completo, à disposição do Sampaoli. O Sampaoli que não gosta de repetir time, que não vem repetindo time, né? Ele nunca repetiu a escalação desde que chegou no Flamengo, são 3 para 4 meses de trabalho. O Sampaoli nunca repetiu a escalação e o Sampaoli tem de novo à disposição quase que todo mundo. Por que eu digo quase? O chileno Eric Pulgar é a única peça de desfalque do Flamengo. O Léo Pereira e o Felipe Luiz, que eram dúvidas, são 2 jogadores que estarão relacionados e estarão viajando para ficar à disposição do professor Sampaoli. Dentro desse elenco do Flamengo, talvez eu goste mais da escalação que começou o jogo contra o Grêmio. Talvez para mim hoje seja a escalação ideal. Talvez fosse a escalação que eu fizesse de novo para esse jogo contra o Olímpia, que é um jogo que vai ter características, inclusive, parecidas com as características do jogo da Copa do Brasil, da primeira semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. São características parecidas e acho que em algum momento esse elenco vai se fazer valer. E essa é a escalação que o professor deveria trazer para o jogo de amanhã. Espero que seja mais ou menos a ideia do professor Sampaoli. Bom, também quero falar aqui sobre os jogos de ontem, né? O Flamengo precisa abrir os olhos. Eu vou trazer aqui a arbitragem. Por que eu quero falar de você abrir os olhos, né? Eu vou trazer a arbitragem aqui do Flamengo para que vocês entendam minhas colocações. O Vilmar Roldan, o árbitro colombiano, você já conhece, foi relacionado para ser o árbitro de amanhã. Além do Vilmar Roldan, ele vai ter como auxiliares o Vilmar Navarro e o Alexander Guzmán. Tá? O outro Vilmar, né, o Navarro, e o Alexander Guzmán vão ser os seus auxiliares. E no VAR ele vai ter o Juan Lara, o chileno. Gente, ontem os jogos tiveram muitos erros. Mas ontem a gente teve vários erros e foram vários erros grosseiros. A gente viu o erro no jogo do Fluminense, a gente viu o erro no jogo do Inter, a gente viu o erro no jogo do Atlético Paranaense, e todos erros crassos, erros fundamentais, erros decisivos, tá? Não são errinhos bobos. A gente viu erros decisivos em todos os jogos. Por isso eu falo que eu peço que o Flamengo abra seus olhos, que o Flamengo esteja atento para a arbitragem e que principalmente jogadores saibam fazer a leitura. No último jogo contra o Olímpia, os jogadores do Flamengo não souberam fazer a leitura da arbitragem. Como assim, Felipe? Existem árbitros que marcam certas faltas e outros que não marcam. Quando você entender e fizer a leitura que o árbitro não vai marcar aquelas faltas X, primeiro você se protege fisicamente para que você não seja mutilado, porque isso pode acontecer. O próprio caso do Bruno Henrique, o Bruno Henrique entrou uma entrada, ele tomou uma entrada com o cara com o pé alto na canela dele direto e não foi nada. Então você tem que tomar cuidado, você tem que se precaver desses possíveis acidentes. Fundamental para nossa vitória e para nossa continuidade na temporada, né? Fundamental que você tenha essa leitura de jogo para saber, olha, o árbitro tá deixando bater pra cacete, então eu vou evitar, vou soltar a bola mais rápido, vou mudar um pouquinho o estilo de jogo e etc. Fundamental, tá? Essa leitura de jogo do árbitro. E também para não ficar pedindo falta que ele não vai dar.
para não deixar o jogo ser picotado. Ontem, por exemplo, tem um lance do jogador da Argentino Júnior contra o Fluminense, que o maluco podia ter finalizado a bola uma, duas, três vezes. Ele teve chance de bater uma, duas, três. Ele foi ajeitando e ele sofre pênalti. Mas se ele tivesse tido a leitura do jogo, porque o árbitro não estava dando nada. Se ele tivesse tido a leitura do jogo lá atrás, e é isso que eu falo que o jogador inteligente tem que ter leitura de jogo, ele tinha finalizado aquela bola. Tinha finalizado aquela bola, ou tinha feito o gol, ou tinha ganhado o escanteio, etc. Ele não ganhou nada, porque o juiz não deu pênalti, não foi porra nenhuma. Então, assim, ele acabou perdendo. Ele acabou perdendo o lance, porque de fato foi pênalti, mas o juiz não estava marcando. É isso que eu falo. Depois você reclama, depois você vai no VAR, depois a gente faz o estardalhaço. Mas durante o jogo, tenta vencer, velho. Durante o jogo, leia o árbitro e jogue de acordo com o que vai acontecer na partida. Então, olho aberto para esse detalhe da arbitragem que ontem foi muito ruim. Por falar em ontem, né, já que estamos falando de Libertadores da América, que nós teríamos aí, se passarmos do Olímpia, nós teríamos mais 5 jogos, virou um caminho brasileiro, né? Virou um caminho muito brasileiro, porque o Inter tirou o River, e agora o Inter vai enfrentar o Bolívar, né? E temos também o... Então acredito que o Inter deve passar, né? O Inter deva passar. Inter que, aliás, ontem com a vitória, uma vitória maiúscula, tá? O Inter dominou, o Inter foi muito superior, o Inter mandou no jogo. Para mim, o Inter ontem se credenciou sim a brigar pelo título da Libertadores. Antes eu achava que ele era um azarão, achava que ele vinha fazer graça, mas de fato ontem eu assisti o jogo, né? Depois eu tava de costas pro jogo na hora da... Essa merda. A gente tava ao vivo fazendo o programa, eu tava assistindo o jogo assim, né? Apresentando e olhando pra TV atrás, porque durante o nosso programa ao vivo tava rolando o jogo. Mas, cara, mega credenciado para ser um dos times a brigarem pela Libertadores da América, com certeza. E, obviamente, o Fluminense passou também. Então o Fluminense já está no nosso caminho. Se o Flamengo passa pelo Olímpia, ele enfrenta o Fluminense num confronto totalmente carioca, né? Óbvio, o segundo mando é do Fluminense, vocês já sabem disso. A gente fez uma primeira fase pior. Então, em todo caso, o Fluminense decide em casa. É tudo no Maracanã, mas muda a quantidade de público, isso é importante também. Isso decide alguns critérios do jogo. A gente sabe que torcida faz diferença. Por dizer para um flamenguista que torcida não faz diferença é burrice. A gente sabe o peso da torcida. E aí temos o jogo de volta, né? Aí temos, passando também do Fluminense, todo o caminho de suposições aqui que depois a gente vai fazer com calma. Pegaria o River, o Inter. Então fizemos um desenho aí quase que brasileiro. Hoje tem Palmeiras e Atlético, estão do lado de lá e podem inclusive chegar numa final, um dos dois. E aí você teria um caminho totalmente Copa do Brasil na Libertadores. Você teria uma grande Copa do Brasil, 2 a vingança na Libertadores da América. Que é o desenho que está se mostrando. Ontem o River está contratando um monte elenco, traz gente, etc. E a verdade é que o Inter foi lá e dominou o jogo e mandou na partida. Mostrando que o futebol brasileiro, de fato, está sobrando muito no continente sul-americano. Está sobrando e sobrando muito o futebol brasileiro. Por falar em River Plate, se eu sou o Flamengo, chego com a mala, agora é hora. Chego com a mala agora, sento do lado do presidente do River, fala assim, Dela Cruz pode vir ano que vem, né? Tá aqui, ó, dinheiro da compra dele. Tá comprado, Dela Cruz é meu, a partir do dia tal ele vem pro Flamengo e vai ser nosso na temporada que vem. Toma, acabou. Aceita aí, ou então você vai ficar com o Dela Cruz o resto da tua vida para disputar Argentinão. Caro pra cacete, sem gastar com esse ativo caríssimo, disputando o Argentinaço. E eu, se fosse o Flamengo, ia para cima e já pensava para a próxima temporada. Já que não está conseguindo trazer nas janelas curtas, já olha lá na frente, né, velho? Já olha lá na frente. Só destacar mais uma vez um pânico exagerado da torcida do Flamengo, um pânico muito exagerado com relação ao jogo de amanhã, velho. O Flamengo é favorito, o Flamengo é melhor que o Olímpia, e o Flamengo só perdeu 5 jogos no comando do Jorge Sampaoli, 5 jogos esses no Campeonato Brasileiro, que eu já falei para vocês que o Flamengo escolhe, sim, o jogador pode me xingar, os diretores de futebol podem ficar puto comigo, é claro e evidente que o Flamengo escolhe campeonato e o brasileiro não é um deles. Por quê? Não sei, acho errado, acho o Campeonato Brasileiro mais interessante. O próprio Jorge Sampaoli disse em entrevista pós-jogo lá contra o Cuiabá que ele também não entende, que para ele veio para o Brasil porque ele queria ganhar o Campeonato Brasileiro, que ele acha o Campeonato Brasileiro foda. Então, assim, bom, ou ele ou o time não estão se entendendo nesse combinado, tá? Ou ele ou o time não estão se entendendo nessa brincadeira aí. E para fechar, quero falar de grana, né? Já que falamos de futebol bastante aqui, trouxe várias informações, quero trazer agora para vocês informações de plata, né? Porque
Eu falo todos os dias aqui que eu não sou um grande apaixonado, né? Não sou um grande defensor do Flamengo Futebol e Dinheiro, né? Tem uma galera que é apaixonada pelo Flafute, pelo Flamoney, eu não sou, eu sou um grande apaixonado pelo Flamengo Futebol, né? Mas, obviamente, eu falo isso só para trazer para vocês que o dinheiro é fundamental. O futebol, ele depende do dinheiro. Sem dinheiro, sem dinheiro você não tem futebol. Tá? Sem qualidade financeira, você não vai ter competência dentro do departamento de futebol. E se tiver, vai ser um acaso, vai ser um raro ano, um lapso e etc. Então o Flamengo tem apartamentos no Morro da Viúva, né? Você sabe, lá no Rio de Janeiro, que ainda são de posse do Flamengo, e o Flamengo está aos poucos vendendo. Ontem foi aprovado no Conselho por votação unânime, quase, né? Quase que totalmente unânime a votação, e o Flamengo vai vender 44 desses apartamentos, trazendo uma fortuninha para o Flamengo, trazendo mais uma bela grana para o Mengão. Grana essa que praticamente já está alinhada que o destino master dela é para mais campos e mais terrenos ao lado do Ninho do Urubu. Né? O Flamengo pretende construir mais 4 estádios, mais quatro gramados, mais 4 campinhos para treinar, para aumentar ainda mais o Ninho do Urubu e a qualidade que já existe naquele CT espetacular do lado da minha casa, pertinho de onde eu moro ali. O Ninho do Urubu, então, cada vez mais aumentando e cada vez mais mostrando que o Flamengo, além do futebol profissional, está qualificando muito a base, porque desses campos, um só iria para o profissional, os outros todos seriam para alimentar a base ainda mais, que é a base que está alimentando financeiramente o Flamengo. A gente, essa semana, falou de números absurdos da nossa base, de venda de jogadores que vieram da nossa base. Vide, exemplo, Matheus França, para ficar barato aqui, o Matheus França trazendo uma fortuna para o Flamengo. Então, vale o investimento para lá na frente a gente colher. É fundamental sempre pensar que o futebol de base ele gera muito dinheiro para o futebol profissional. Por isso, investe lá que não tem erro, beleza? É isso, meus amigos. Espero que tenha sido tudo ótimo para vocês. Encontro vocês no próximo vídeo. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Amor de las madrugadas, de las noches estrelladas. Uma vez Flamengo, uma vez Flamengo, uma vez